Olá, turma da 111, 112 e 113. Aqui está a proposta para a sua matrícula do ano de 2021 em Cantar para Salvar. Você já fez a sua reserva para o ano de 2021? Todas as nossas atividades já foram corrigidas. Tudo aquilo que nós propusemos na apostila número 1, que foi no primeiro bimestre, a apostila número 2 do segundo bimestre, já foi o quê? Explicado todos os conteúdos e já foram corrigidas todas as atividades. Agora, do terceiro bimestre, ainda estamos iniciando. Já foi explicado todos os assuntos proposto pela apostila e agora nós vamos corrigir essas atividades que está proposta na apostila de vocês, que é a apostila número 3, demografia, né? Então ali nós colocamos atividades para fazer em casa. A apostila número 1 totalmente já foi corrigida, a apostila número 2 também já foi totalmente corrigida e agora nós estamos iniciando essas atividades da apostila número 3. Apostila número 3, correção do módulo número 1, da página 2 a 21. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a presença de Jesus. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno, que o Senhor possa estar presente com eles, abençoando, protegendo, guiando e orientando, e que eles possam ter a tua presença constantemente na vida deles. Estenda essas bênçãos a cada aluno da 111, 112 e 113. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Da fontes de energia, está faltando só um pedacinho para a gente terminar o conteúdo. Mas nessa aula, para dar uma relaxada, né? Relaxada por quê? Porque vocês tiveram o simulado em 2 dias. Então hoje nós vamos só colocar para vocês as correções relacionadas ao módulo número 1. Aí você dá uma descansada, né? E vamos então colocar toda a explicação e correção dessa atividade. E na próxima aula nós vamos terminar sobre o módulo número 3, fontes de energia, que está faltando bem pouquinho assunto para o término da mesma. Então vamos lá? Agora é a sua vez, página 17. Quem tiver a apostila poderá abrir lá na página número 17 e vamos corrigir essas alternativas, essas perguntas que foram propostas pela apostila. Então, nos diz o seguinte, né? Escreva, número 1, escreva os motivos pelas quais a teoria de Malthus não se confirmou. Por que será que não confirmou? Porque não deu certo essa proposta dele. Então, a resposta nos diz o seguinte: Malthus não previu os avanços na medicina e na tecnologia, que permitiram a redução da população e aumento da produção de alimentos. Então, a pergunta nos diz assim: escreva os motivos pelos quais a teoria de Malthus não se confirmou. Então, agora a resposta da página número 17, pergunta número 1, vou dar um tempinho para você copiar essa alternativa. Se você já foi explicado, já foi corrigido, deixa tudo em ordem para mostrar que até o precisado momento já foi totalmente corrigido as questões.
Bom, já deu um tempinho para você copiar a pergunta número 1 da página número 17. Então vamos agora para a pergunta número 2. Diz assim: a distribuição da população pelos setores da economia. Setores da economia, como já foi falado, setor primário, agricultura, pecuária e extração. Setor secundário, as indústrias. Setor terciário, o comércio, prestação de serviço, educação, saúde, lazer, comércio no geral. Setor quaternário, voltado exclusivamente para comunicações, satélites, rádio, televisão, internet. E o setor quinário, o setor voltado para as atividades de mão de obra voluntária. Pode indicar o estágio de desenvolvimento econômico dos países. Então, conforme a estrutura de cada país, ele vai ter essa primária, o secundário, o terciário, o quaternário, o quinário, conforme a distribuição da própria localidade. Em determinados países, 61% da população economicamente ativa está empregada no setor primário. Aí vem a pergunta: é possível afirmar que esse país pertence ao grupo de países subdesenvolvidos? E aí você tem que justificar a resposta. Então vamos à primeira. Então ela nos diz o seguinte: primeira questão. É possível afirmar que esses países pertencem ao grupo de países subdesenvolvidos? Sim, né? Conforme a estrutura que nós vimos, conforme 63% da distribuição da população está distribuído numa atividade econômica, ou primário, secundário, terciária, ou quaternário, ou quinário. Então a resposta ela está correta. Mas nos diz o seguinte, que tem que justificar essa resposta. Então a justificação diz o seguinte: o quê? A forte concentração de população nesse setor indica que a força de trabalho dispensa o uso de máquinas agrícolas, fato que, em primeira análise, é responsável pelo aumento da produtividade. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar a resposta número 2 da página número 17. Indo então agora para a questão número 3 da página 17, diz assim: quais as alternativas encontradas pelos países desenvolvidos para estimular a elevação das taxas de natalidade? Nós temos dois grupos de países no mundo: países chamados desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Hoje, essa nomenclatura ela foi substituída. País chamado desenvolvido é chamado país rico. E país chamado subdesenvolvido é chamado país pobre. E entra no meio entre país rico e país pobre, entra o que nós chamamos de países emergentes. Então, qual foi a solução encontrada pelos países chamados ricos atualmente, que eles conseguiram o próprio desenvolvimento?
Então, a questão da página número 17, número 3, diz assim: entre as alternativas encontradas, a que mais surtiu efeitos positivos foi o incentivo financeiro, o abono, né, aos pais, garantindo melhores condições de vida à família que opta por ter mais filhos. Quando você fala, por exemplo, em abono, então, por exemplo, a família tem um determinado salário, mas se ele, por exemplo, quer ter mais filhos em contato com o próprio governo do próprio país desenvolvido, ele vai ter um aumento salarial para ter condições de criar e cuidar desse filho que vem, né? E assim vai aumentar o quê? O número de pessoas de um país chamado desenvolvido. Então, isso é um incentivo criado pelo governo através desses abonos. O Brasil, nós não temos ainda esses abonos, porque o Brasil ainda não está equilibrado a nível de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Por isso nós temos ainda o planejamento familiar. Já nos países ricos, desenvolvidos, como os países europeus, a população está se tornando idosa e está faltando mão de obra futuramente. E com isso, então, o governo propôs esse auxílio de abono para as famílias. Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da página número 17, número 3. Próxima questão. Vamos agora então para o número 4A, página 18, nos diz assim: com referência à portagem 1 e aos dados apresentados no gráfico, justifique a adoção da política do filho único na China no final da década de 1970. Então, a resposta: a justificativa para a implantação do programa diz respeito às elevadas taxas de natalidade e consequente aumento do crescimento vegetativo, fato que preocupava o governo, pois em um país com população de 1,5, as elevadas taxas vão refletindo. Eu coloquei 1,5 porque nós estamos aumentando cada vez mais essa estrutura populacional na China. E a questão número 4 da página número 18, a letra B, diz assim: apresente duas preocupações econômicas do governo chinês para a mudança na política populacional, que foi apresentada na reportagem número 2 que nós vimos com vocês. Então, qual seria, então, por exemplo, essa questão da proposta? Então, vamos para a questão do 4B. A redução das taxas de natalidade produziu um envelhecimento da população, fato que na atualidade pode ser um impeditivo ao crescimento econômico desse país,
que tem se destacado na economia mundial? Então, essa é a resposta da página número 18, pergunta 4, letra B. Vamos agora para a questão da página número 18, número 5, que foi uma proposta do Enem. Os dados dos gráficos a seguir foram extraídos do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a respeito da população nas 5 grandes regiões brasileiras. O primeiro gráfico, ele mostra a distribuição da população brasileira, como você pode observar, em região norte, 15, né? Nordeste, 52, sudeste, 80, sul, 28 e centro-oeste, 13. Isso em milhões. Você pode observar ali o gráfico da tabela da página número 18. E o segundo mostra o percentual da população que reside em domicílios urbanos sem saneamento básico. Aí você pode observar, norte, 60% da população não tem o saneamento básico do local, 44% na região do Nordeste, 11% Sudeste, Sul 21% e Centro-Oeste 53%. Considerando as informações, a região, né, de número de população, que concentra o menor número absoluto de pessoas residentes em áreas urbanas sem saneamento básico adequado, é a letra o quê? Letra, veja lá, você tem, por exemplo, a população e a questão de regiões domiciliares. Então, a resposta da pergunta é a letra D. A região sul, você verá 28 milhões e 21% da própria concentração. Ok? Com isso, nós corrigimos as atividades de exercícios propostos pela apostila. Agora vamos ver essas alternativas que são voltadas para a questão do vestibular. Por que deu a letra A, o B, o C, D e E? Então vamos para essas alternativas. Pegue a sua apostila e vamos acompanhar essas próprias questões. Nos diz o seguinte: número 1, Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem 2 pirâmides que você pode observar, né? Uma de 1980 e outra de 2010. Nas últimas décadas, né, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa. Letra A. Revisão das bases da legislação sindical. Se viu que nos últimos governos que temos, já foi acabado com esse processo do sindicato. Letra B. Alteração das regras da Previdência Social. Letra C. Expansão das verbas para o ensino fundamental. Letra D. Ampliação dos programas da prevenção
prevenção sanitária. Então, qual a resposta dessa questão número 1? Então, nós podemos colocar como resposta letra B. Letra B significando o quê? Alteração das regras da Previdência Social. Então, a Previdência Social está tendo agora esse planejamento familiar para as faixas etárias, conforme a pirâmide civil, de base, adulto e idosos. Então, vai aumentando essa proporção. Então, teve essa questão diretamente a iniciativa do INSS. Número 2, nos diz o seguinte: Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pé na estrada de novo. É um texto de Ariadne Araújo no seu livro O Povo. Assim, conversinha mole e a criançada que se multiplica. Eu não vou para São Paulo, anuncia Ari Félix, 12 anos. Mas o irmão dele foi. Difícil ficar. É a frase mais repetida. Safras perdidas, falta de emprego, famílias crescendo. A soma faz os homens alternarem 6 meses lá, 6 meses cá, acostumadas a despedidas, Vila São Sebastião, sabe a rotina, abraços, apertos de mão e adeusinhos frenéticos, que no caso deles sempre quer dizer até logo. O movimento que está propondo nesse texto, ele é uniforme? Ele é pendular? Ele é compulsório ou é de transumância? Quando diz assim, ó, a soma faz os homens alternarem 6 meses lá, 6 meses cá, conforme foi escrito, 6 meses lá, 6 meses cá. Isso nós chamamos o quê? Que tipo de movimento nós podemos colocar nessa estrutura? Então, esse movimento, conforme o texto nos diz, 6 meses cá e 6 meses lá, é um movimento de transumância. É um movimento que você vai à procura de melhores condições da própria vida, né? Próxima alternativa, número 3, nos diz assim: o Brasil tem hoje aproximadamente 190 milhões de habitantes. Sobre esse texto, sobre esse contexto populacional que compreende grandes diversidades, podemos afirmar que, número 1, a expectativa de vida do brasileiro com mais de 65 anos vem melhorando cada vez mais no Brasil? Sim ou não? Alternativa número 1, correta. Número 2, o número de jovens de 0 a 15 anos apresenta menor crescimento à base da pirâmide etária. Aqui você pode observar, conforme a estrutura, pode ser de 0 a 15 ou 0 a 19, tá? Isso é a formação de jovens. E no Brasil está o quê? Diminuindo. Então a alternativa correta, o número 2, está correta. Número 3, os estados mais populosos são os que têm maior extensão territorial? Não, você pode observar que menor estado tem maior contingente populacional. E o 4, o índice de fecundidade da população feminina em idade fértil vem apresentando dados cada vez mais elevados. Então, esse índice de fecundidade de população feminina em idade fértil vem apresentando dados cada vez mais elevados? Será que nós temos isso totalmente no espaço brasileiro? Então, a alternativa proposta é a letra 3A. Ali o número 4, né, o índice de fecundidade da população feminina em idade fértil, de 15 a 45 anos de idade, né? Vem apresentando dados cada vez mais elevados? Não é em todo o espaço do Brasil, é em algumas regiões. E podemos focalizar que é a região norte e nordeste brasileira. Por isso que a alternativa número 3, ela é o número 1 e 2 que são corretas, tá? Número 4, observando aqueles gráficos que você tem na página número 19, na terceira coluna, você vê o crescimento vegetativo comparado, né? Por exemplo, a parte da África subsaariana, a América Latina e a Ásia Meridional. Ali você vê a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade.
E analisando esses gráficos, permite que a América Latina, em 1960, apresentava o maior crescimento vegetativo entre o que? As áreas comparadas, sendo que nas décadas seguintes a redução das taxas de natalidade foi maior que a redução das taxas de mortalidade. Então, a página número 19, número 4, letra B, é a alternativa correta, observando os gráficos da própria página. Continuando, a questão número 5, lá da página número 20 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele se vê o ritmo de crescimento demográfico da espécie humana frente aos recursos naturais disponíveis no planeta gera polêmica entre os cientistas. Há pelo menos 2 séculos. E a ilustração que você pode observar expressa uma perspectiva sobre o crescimento da população mundial coerente com a seguinte teoria demográfica. Então você pode observar relacionado a essas figuras aqui que você pode observar ali, ó, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então vamos analisar cada uma delas dizendo o seguinte, né? E aí você pode observar que a primeira, em 1964, a população mundial era de 4 bilhões. A segunda, de 1987, chegou a 5 bilhões de pessoas. Em 1997, eram 6 bilhões. E no ano 2015, conforme a proposta deles, chegar a 8,5 bilhões. Então, essa resposta, essa alternativa, ela nos diz o quê? Qual a alternativa correta? É a liberal? É marxista? É reformista ou neomalthusiana? Então, a resposta, letra D, neomalthusiana, tá? Teoria neomalthusiana, que vai ter esse crescimento da população que se pode chegar à sua conclusão. Voltando para a página 20, número 6, nós temos um gráfico e essas mudanças na estrutura etária da população brasileira. Temos a população entre 0 a 14 anos e a população acima de 60 anos. Então você vê que está aumentando a população idosos acima de 60 anos, né, propondo para o ano 2020, e a população entre jovem, ela está diminuindo. A partir da análise do gráfico, é possível projetar a redução da demanda por investimento público do seguinte segmento. Então, qual a alternativa correta? Sistema de previdência social? Infraestrutura de apoio ao turismo? Rede de escolas de ensino fundamental? Programa de atendimento ao médico hospitalar? Então, resposta número 6, letra C, rede de escola de ensino. Então, as crianças deverão participar das atividades da escola e, com isso, ela vai ter auxílio na sua própria casa. E, com isso, vai reduzindo o número de filhos. A outra universidade, lá da página número 20, questão número 7, para responder a questão, analise o gráfico a seguir. Você está com a apostila em mão, você está observando a tabela. Em 1940, nós tivemos 44%, 50% a mesma coisa, aí 60% foi para 43%, 70% foi para 38%, 80% 31,2%, 91% 23,4% e 1999, 21,2%, tendo que uma descendência. Desde a década de 1970, que você pode observar, nós tivemos 38%, observa-se que uma queda significativa da taxa de natalidade que está ocorrendo no espaço do Brasil. Sobre isso, vamos assinalar a alternativa incorreta. Qual a alternativa que vai ser proposta ali? Letra A. Aumento da idade média para os casamentos? Aumento da idade média para os casamentos? Sim. Aumento da taxa de fecundidade? Urbanização da população? Uso de métodos anticoncepcionais?
aumento do nível da escolaridade da população, de todas essas alternativas A, B, C, D, E, qual que é a alternativa incorreta? É a letra B, aumento da taxa de fecundidade. Né? Vamos para a questão número 8, dizendo o seguinte: sobre as teorias malthusiana e neomalthusiana. Você sabe que primeiro foi a teoria Malthus, depois das guerras tivemos a neomalthusiana. É correto afirmar que? Qual a alternativa correta? Letra D. Embora as duas teorias fossem antinatalistas, os neomalthusianos defendiam o controle da natalidade preponderantemente nos países subdesenvolvidos, e os malthusianos propunham um mecanismo chamado sujeição moral. Então, resposta da número 8, alternativa letra D. Vamos à questão número 9. A questão número 9 que nos diz assim: PUC, lá do Rio Grande do Sul. O planisfério retrata um fenômeno muito significativo e cada vez mais preocupante no mundo globalizado. O movimento representado pelo sentido das flechas, que você pode observar na página 21, né, se concretiza por razões diversas, mas com repercussões importantes em grandes extensões do espaço geográfico. É mais provável que a situação representada no mapa seja: letra A, movimentos terroristas responsáveis por atentados em áreas urbanas no hemisfério norte. Olha só, está falando ali sobre o que está preocupando na questão dos movimentos. Letra B, a transferência da tecnologia referente ao uso de celulares tronco. Celulares tronco seria uma base, né? Ou os Estados Unidos, ou a Europa e tal. Fluxos migratórios atuais. Letra C, o comércio ilegal de armamentos nucleares e a produção e consumo de biogás. Então, a alternativa correta na questão número 9, nós podemos colocar que é a letra C. Letra C nos dizendo o seguinte: fluxos migratórios atuais. As pessoas estão saindo de melhores condições de vida, à procura de melhores condições de vida. No caso, por exemplo, no mapa você pode observar pessoas saindo lá da América Latina, indo para os Estados Unidos, saindo lá dos países emergentes, da Rússia, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, e essa tendo os países africanos indo para o mundo europeu, sempre à procura de melhores condições de vida. Então, a letra C, que corresponde ao número 9 da página número 21. Número 10 da página 21 diz assim: PUC Paraná. Leia o texto a seguir. Por causa da retração observada entre as famílias da classe média e alta, a cidade de São Paulo está próxima de ver o que há pouco tempo se imaginava impensável: reduzir sua população. Esse é o pensamento. É uma tendência que já se percebe em algumas metrópoles brasileiras, como o caso da metrópole São Paulo. Como chegam menos imigrantes, vindo pessoas de outros estados ou de outras regiões brasileiras para São Paulo capital, e nascem menos crianças, o crescimento populacional paulistano está abaixo de 1,99%, fronteira da chamada taxa de reposição. Morre mais gente do que nasce criança ou chegam imigrantes. E os mais abastados, com as famílias encolhidas, sentem-se ilhadas diante de pobreza crescente com as famílias ampliadas. A respeito do tema tratado com base no contexto, é correto afirmar que, embora não ocorra, número 1, embora não ocorra na mesma proporção nas famílias de diferentes classes sociais, tem-se constatado nos últimos recensamentos uma redução no número de filhos por casal, sim ou não? Alternativa 1, correta. Número 2. Já se percebe uma mudança de tendência no crescimento populacional de algumas metrópoles nacionais. Metrópole nacional como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc.
A maior entre todas elas, São Paulo, onde é uma acentuada desaceleração no ritmo do crescimento vegetativo da cidade? Alternativa correta. Número 3, em consequência do aumento do postos de trabalhos decorrente da tendência neoliberal nos últimos anos, né, do século XX para o século XXI, registra-se um significativo aumento de novos imigrantes em São Paulo, provenientes principalmente do interior do Nordeste do país. Não, hoje nós não estamos tendo muitas pessoas vindo do Nordeste para São Paulo. Então, alternativa incorreta. E 4, a diminuição do tamanho das famílias, sobretudo das duas classes média e alta, se relaciona, entre outras causas, com o fato de a população brasileira ser cada vez mais urbana, bem como um crescente enquadramento da mulher no mercado de trabalho. Qual a alternativa? Então já vimos que essa alternativa ela já propõe a alternativa número 10, letra C. E por que a número 5 não está certa? A educação dos números de filhos se manifesta como um fenômeno temporário, de curto prazo, associando diretamente à crise econômica atual que aflige o país, mas que não pode ser avaliado como uma tendência ou uma nova característica demográfica brasileira? Né? Não pode, ali está escrito não pode, claro que pode essa valorização. E a questão número 11, finalizando, né? Todas as alternativas expressam corretamente as características relacionadas com o comportamento demográfico e distribuição espacial da população mundial, exceto qual? Então, qual é a questão que está errada nessa alternativa? Nós podemos observar a resposta letra E. O processo migratório internacional nas últimas décadas tem sido facilitado pela adoção por grande parte dos países de uma legislação mais flexível e menos proibitiva em relação à imigração. Então, com isso, nós respondemos com vocês as alternativas relacionadas à sua apostila, né? Até o número 11, letra E a 11, ok? E aí, nós já corrigimos até o prezado momento o módulo número 1 sobre demografia. Na próxima aula, nós iremos continuar a correção das propostas do módulo 2 e módulo 3 da apostila número 3, e ainda falta finalizar a fonte de energia, né? Aquela fonte de energia que está faltando só nessa questão. Mas, com isso, hoje nós já estamos o quê? Com a apostila número 1, a apostila número 2 totalmente corrigida, e a apostila número 3, o módulo 1 já está corrigido. Próximas aulas, antes de entrar o quarto bimestre, nós vamos finalizar essas atividades. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa proteger, guardar você sempre. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno. Obrigado pela essa oportunidade que tivemos de corrigir as atividades propostas pela apostila. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente e que possamos ser mais do que vitorioso na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo e em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, eu fico tão feliz quando eu recebo no meu YouTube, no meu canal, palavras de incentivo, palavras assim, de ânimo, né? Porque a gente fica entre paredes dentro do próprio computador, num quadrado que você pode observar. E aí, por exemplo, eu recebi da Ana Paula Teixeira sabe assim, um up para você ficar animado. Recebi um apoio da Mariana Gross, né? Recebi também um apoio da Celeste, da Cecília, que sempre está dizendo: ó, professor, legal o teu vídeo, tá sim, tá ótimo, tal, melhora aqui, melhora alguma coisa. Isso faz a gente crescer. E principalmente você que está inscrito no meu canal,
né? Se você não se inscreveu, se inscreva. Todas as minhas aulas estão no YouTube, ou todas as minhas lives também estão no meu YouTube, no meu canal. Muito obrigado, até a próxima vista. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.